Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cristina, eu faço faculdade de licenciatura em Geografia na UFTM e estou aqui hoje para entrevistar o professor de Geografia, Fabrício Corradini. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Cris. Tudo e você? Tudo jóia. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a formação acadêmica do senhor. Tá. Cris, primeiramente, quero agradecer a oportunidade, o espaço para estar falando um pouco da minha trajetória acadêmica. Como bem informado, já sou formado em Geografia, fiz a licenciatura e depois fiz o bacharel também em Geografia. No ano seguinte, eu entrei para um mestrado em Geografia com análise de concentração, análise ambiental e regional, e depois eu veredei para um doutorado já em Geociências e Meio Ambiente. E toda a minha trajetória, desde do primeiro ano de graduação até o meu doutorado, eu sempre permeei por orientandos e professores da geologia. Então, por isso que eu tenho uma trajetória muito grande na área da geologia. Tá certo. E, professor, por que o senhor escolheu a geografia? Bom, porque eu tive um excelente professor no ensino médio e que despertou o interesse pela geografia. Ele tinha uma visão global, ele falava das áreas físicas, integrava com as áreas humanas, ele inseria o homem como um agente transformador, e isso foi me despertando o interesse pela geografia, querer saber, ter uma visão generalista. Tá certo. E o senhor terminou a faculdade, aí logo já foi dar aula no ensino básico? O senhor chegou a dar aula no ensino básico ou já foi direto para a universidade? Sim, ao longo da minha trajetória acadêmica, durante a graduação, eu tive iniciação científica do primeiro ao quarto ano, e já no segundo ano eu conciliava como professor voluntário na educação de jovens e adultos. Então ali eu já fui ganhando alguma experiência na docência. Ao se formar, eu tive a oportunidade de prestar um concurso para professor substituto na Universidade Tecnológica do Paraná, e lá eu fiquei por 1 ano e meio. E mesmo assim com a vontade de ter o exercício no ensino básico. E por lá eu também fiquei em um outro estado por pouco mais de 6 meses. Certo. E professor, o senhor optou mais por trabalhar na geografia, na licenciatura, do que na área ambiental? O senhor gostava mais do que trabalhar no campo e tudo mais? Cris, é uma pergunta muito interessante. Eu passei a minha graduação toda querendo ser professor, mas durante o bacharel eu tive contato com algumas disciplinas muito técnicas e eu percebi que a visão de campo técnica agregava muito na qualidade das minhas aulas. Então eu comecei a trabalhar as duas, conciliando as duas. Isso, tanto a licenciatura quanto na parte de licenciamento ambiental. Só que eu tive uma carreira na parte de licenciamento ambiental muito pouca. Posteriormente, já na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que eu comecei a trabalhar bem mais. Tá certo. E, professor, o que é necessário para a gente fazer para ser um bom professor de geologia? Poxa, Cris, uma pergunta que você tem... Você tem que dar as dicas, professor? Fazendo geografia. Nós teríamos vários viés, Eu sou suspeito porque... na verdade eu gosto de ser professor, eu quis ser professor, então acredito que isso seja um ponto a mais. Entretanto, a geologia é uma disciplina que a gente não estuda no ensino básico, ela é muito superficial, ao mesmo tempo que a geologia ela é muito complexa. Você entender as magnitudes dos fenômenos, são escalas que, do ponto de vista do homem, elas são extremamente abrangentes. Você considera uma história de 4,5 bilhões de anos. Então a geologia tem essa necessidade de ter uma atenção para ser trabalhada de forma mais bem estruturada na matriz curricular do aluno. Certo. Professor, o senhor acha importante o ensino de geologia
ser introduzido já no ensino fundamental e no ensino médio? Não tenho dúvidas disso. Nós tivemos perdas de área, isso na década de 70, porque nós vivíamos, né, o milagre brasileiro, em que todos os geólogos, basicamente, né, que eram formados, eles ingressavam no mercado de trabalho. E com isso foi perdendo a representação, né, do profissional, do geólogo, na discussão da formação do currículo, né, de educação básica. Tanto que quando a gente fala em ciências basicamente se exclui a geografia e a geologia. E fica mais circunstanciado em que tudo que é ciências envolve as áreas da biologia, da matemática, física e química. Difícil, né, professor? E é muito interessante, né? Eu que sou professor da disciplina de geologia, no primeiro período, o quanto vocês começam a descobrir um mundo extremamente, né, desconhecido por vocês. E o interessante é que a geologia, ela aborda temas extremamente polêmicos, né, e que ela está no dia a dia das pessoas. Então, é o que eu ia acabar de perguntar para o senhor. Como que a geologia, ela influencia no dia a dia das pessoas? Cris. Mais recentemente, o próprio smartphone celular nosso, ele é totalmente proveniente da geologia. A própria tela, ela é proveniente de uma argila muito específica, né, na sua formação. E se você olhar ao teu redor, tudo é recurso natural. E todo recurso natural, ele vem do planeta Terra. Então, quando a gente fala em um plástico que é derivado do petróleo, né, é a geologia que faz esse viés. Quando você olha, né, uma fórmica, você tem, né, a geologia também nessa exploração dos recursos minerais. A geologia, na verdade, está presente no dia da gente o tempo inteiro e a gente nem percebe, né? Não, e a gente pode ser mais simplista ainda, né? A cadeira que você senta geralmente tem uma ferragem, e essa vem, né, dos estudos geológicos. Aonde você dorme, aonde você estuda, aonde você trabalha, provavelmente você está em um ambiente formado, né, por cerâmicas, que são provenientes, né, de argila. Você tem tijolos, você tem areia, você tem cimento, você tem as ferragens, uma estrutura, um telhado, e ao mesmo tempo, o que você se alimenta também tem uma relação com a geologia. Basta você ver que toda a exploração, né, de fertilizantes que é aplicado na agricultura é proveniente da mineração, né? E o ir e o vir também está ligado à geologia, né? Nós estamos falando, né, de ferragem, de aço, estamos falando, né, de mangueiras, estamos falando de petróleo, né? Estamos falando, né, de vários outros componentes elétricos provenientes, né, dos recursos minerais. Certo, professor. O professor Fabrício, além de ele dar os conteúdos para nós na sala de aula, ele tem um trabalho que chama trabalho de campo. Ele leva a gente, né, nos ônibus, né, fornecidos pela faculdade, para ambientes externos, né, em parques, no cemitério, também tem temperismo. E lá ele mostra para a gente, na prática, tudo que ele ensina dentro de sala de aula. E lógico que o senhor acha que é importante, é mesmo, né? Esse tipo de trabalho que o senhor efetua com os seus alunos. E nas outras universidades, professor, existe essa possibilidade também? Os outros professores de geologia, eles utilizam essa técnica com os seus alunos, de mostrar na prática o que o senhor dá dentro de sala de aula? Olá, Cris. Eu acredito que sim, porque é extremamente difícil para o aluno entender a mensagem que o professor quer transmitir em geologia. Então, quando nós falamos, né, em um perfil esquemático do empilhamento da rocha, né, o aluno não tem ideia da dimensão que se ela é continental, se ela é 50 metros, 200 metros de extensão. Então, o trabalho de campo ele é muito importante, né, justamente porque o aluno possa, primeiro, identificar, segundo, ter a noção de escala dos fenômenos que ocorrem e depois prever quais são os impactos ou os problemas ambientais que podem surgir com uma má ocupação. Então, quando você cita, né, o cemitério... o cemitério. Ele
levou a não- gente lá, olha o cemitério. No cemitério nós não fomos lá simplesmente para ver o intemperismo, né? Mas para discutir que ali existe um empilhamento vertical, ali existe um uso do espaço urbano, né, para uma destinação no modus que a sociedade vive e, entretanto, a gente pode ter altos impactos em água subterrânea. Né? Então você tem vários ou possíveis plumas de contaminação que ocorrem em profundidade. E aí está o grande detalhe, né? O que está em profundidade nós não enxergamos. Então é mais fácil identificar um problema ambiental em superfície do que um que está em profundidade. E geralmente toda ação do homem está em uma superfície. E como nós temos aí pelo menos mais de 10 mil anos de trajetória nesse planeta, então possivelmente nós teremos, né, algum contaminante em profundidade. Tá certo, professor. Eu vou deixar esse espaço para o senhor quiser falar alguma coisa para os nossos ouvintes, né? Pode ficar à vontade, professor. Tá ok. Então, vou defender o peixe, né? Ou melhor, defender a rocha. Né? Defender a rocha, professor. A geologia ela é muito interessante, ela permite que novos horizontes se abram e que, inclusive, temas polêmicos possam ser, né, confrontados em virtude, né, do tempo de existência do planeta Terra. É importante observar que o planeta Terra é apenas, né, um planeta no meio de um grande universo, né, e esse universo é formado por várias galáxias. Então, é importante nós termos a dimensão que nós, habitantes do planeta Terra, não somos tão, digamos assim, poderosos o suficiente para destruir um planeta, né, mas somos capazes, né, de dizimar ou de destruir, né, a nossa espécie ou outras, mas nós não temos nessa prerrogativa de transformar totalmente o planeta Terra. Desde a sua existência, o planeta Terra passou por várias, né, catástrofes e em todas elas mostrou que a Terra se regenerou, ela continuou e ela está, né, em vida. Então nós estamos falando em um espaço dinâmico, ele não é estático, estamos falando em construção e destruição o tempo todo. Tá? Então, eu sempre falo em sala de aula que quando um vulcão entra em erupção ou quando há algum tremor na Terra, assim, sinta-se feliz, porque o planeta está mostrando que ele está vivo. Está vivo, né? Tá certo. Muito obrigada, professor, por disponibilizar esse tempo, né, pra gente. Muito obrigada. Tá, obrigado eu, Cris, e aproveito para externar para os seus alunos o quanto excelente aluna você é e dedicada nas disciplinas de geologia. É uma das matérias que eu mais gosto, professora de geologia. Muito obrigada a vocês também pela atenção e não esqueçam de compartilhar e ativar o sininho para receber os próximos vídeos, tá? Boa tarde.